Vão entrando, meu povo, minha pova. É só a gente pensar naqueles divisores, né? Os números que a gente pode dividir dá um número exato. Eles são divisores daquele número que a gente está pesquisando, tá? Lá no livro, na página... Onde é que está o livro aqui? Ó, na página 196 do primeiro bimestre? Não, do segundo bimestre, tá? O livro 2. Tem a explicaçãozinha do MDC, certo? Ali a gente vai dar uma olhadinha, olha só. Os divisores de 40 são 1, 2, 4, 5, 6, 10, 20 e 40. Por quê? Porque todos esses números podem dividir um número 40, ou seja, aparecem também na tabuada do 40, certo? Então, todos esses números eu pude fazer uma divisão. Número de 36, os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 e 36. Por quê? Todos esses números eu posso dividir e dar um número exato, certo? 18, por quê? Porque se eu dividir 36 por 18, vai dar um número exato. Aí, então, o que eu vou pedir também e vou pedir na prova amanhã? Feche o áudio, por favor. Tá dando interferência, Lulu. Acho que o teu áudio tá aberto, amor. Isso. O que eu vou pedir, então? Maior divisor comum. É isso que quer dizer MDC, maior divisor comum. Então, é um número maior que eles têm em comum, que eles têm igual. Aqui, então, eles têm... O número maior deles é 40 e 36, 20 e 18. Mas eles não são comuns, eles não estão iguais. Então, o maior número igual é o 4. Eu tenho 1, eu tenho 2 que são iguais, mas não vai me valer, porque eu só quero o maior, que é o 4. Tá? Isso que é o maior divisor comum, o número maior que eles têm. Certo? Olha lá. Aqui em cima no clique, se a gente prestar atenção, diz assim: quando um número é divisor de 2 ou mais números, dizemos que ele é um divisor. Deixa eu aumentar que eu não estou enxergando direito. Dizemos que ele é um divisor comum. Assim como o próprio nome diz, MDC, divisor comum, maior divisor comum. E é o maior divisor entre esses números. Foi o que eu expliquei ali. O maior divisor entre os dois números, o número que eles têm em comum. Eles têm em comum o 1, o 2, o 3 não é em comum, o 6 não é em comum. Então, o maior divisor comum é o 2. Mas eles têm números divisores em comum. Ó, divisores comuns é o número 1 e o número 2. Olha ali, tem dois numerozinhos iguais. Mas, quando eu pedir o maior divisor comum, é só um número, que é o 2. Entenderam isso? Eu posso pedir os divisores em comum, que são os números que eles têm em comum, que eles podem dividir, e eu vou pedir também o maior divisor comum, ou seja, o único número que eles têm em comum sendo maior. No MMC, que é o mínimo múltiplo comum, também acontece isso, tá? Olha ali, foi o que a gente estudou lá na página 194. Quando a gente trabalhou as horinhas do relógio, que foi uma brincadeirinha, né? Mas é uma historinha matemática. A gente queria saber, então, os múltiplos. Aí agora a gente já retoma lá a multiplicação, ou seja, a tabuada. E a gente vai entender, então, que agora a gente tem os múltiplos. Nos múltiplos, eu posso usar a tabuada, ou então, quando é um número grande, assim, 15, 30, 60, eu posso ir somando esses números ao resultado que eu já achei. Por exemplo, 15, ele mesmo, a gente não pode descartar. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. 60 mais 15, 75. 75 mais 15, 90. Tá?
A gente pode fazer assim ou montar a tabuadinha e fazer todos 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, 15 vezes 4, 15 vezes 5, 15 vezes... Os divisórios dos múltiplos que tu fez aquela folhinha, prof, do 12, do 24, do 1000 não sei o que, eu fiz assim. Eu Ah, fico tá. colocando o próprio número, assim, várias vezes. Consegui Entendi. fazer toda. Entendi. Aí agora, o que eu vou pedir? O MMC. Agora já não é MDC. Não é D de divisores, é M de múltiplo. Só que eu não vou usar o maior número, eu vou usar o mínimo. Mínimo, Menor. múltiplo, comum. O menor, muito bem. Então, qual é o número menor que eles têm em comum? Eles podem ter até outro em comum, olha lá, ó. O 30 e o 60, eles têm 180 em comum, eles têm 120, né? O 15 e o 30, eles têm 90 em comum, mas não é isso que eu quero. Eu quero o mínimo, o menor número que os três têm em comum. Não pode ser de 2 ou de... 60, então. Exatamente, exatamente. 60 é o menor número que eles têm iguais, olha lá, ó. Esse é o menor número em comum. Se eu fosse pedir para vocês os múltiplos comuns, só os múltiplos comuns, não menor, não mínimo. Que números nós temos de múltiplos comuns ali, entre os três? Olhem ali na tela. Só tem o 60 também, né? 60. Só o 60, porque aqui eles têm 90, mas o outro não tem 60, não tem 90 também. Certo? Aí entre os três. Deixa eu ver se tem no clique aqui alguma coisa parecida. Tem, aqui. Olha ali. No clique, tá nos dando essa ideia, que eu quero que vocês prestem atenção por causa da avaliação amanhã. Quando um número é múltiplo de 2 ou mais números, dizemos que ele é um múltiplo comum. Múltiplo comum, ainda não estamos falando de mínimo. Assim, o MMC, mínimo múltiplo comum, é o menor dos múltiplos comuns, diferente de zero. Por exemplo, os múltiplos, olha lá. Ui, deixa eu tirar isso daqui, tá me atrapalhando. Aqui. Os múltiplos de 6 são todos que tem na tabuada do 6. Alguns, né? Não são todos. 0, 6, 12, 18, 24, 30. Por que parou no 30 ali? Porque eu já achei o mínimo, olha ali. O primeiro que eles têm em comum, já achei. 24. Isso. Os múltiplos de 8 são 0, 8, 16, 24, 32, 40. Mas se eu pedir na avaliação que vocês coloquem os 5 primeiros múltiplos ou os 10 múltiplos do número, vocês têm que colocar todos, mesmo que já ache, tá? Mesmo que ache um número ali, Pra vocês têm que colocar treinar a todos. tabuada também. Exatamente, Júlia. Aí, olha o que eu pedi ali agora. Então, os múltiplos comuns para 6 e 8 são, eu ainda não estou falando de mínimo, eu estou falando só dos múltiplos. O que a gente tem em comum aqui? O que a gente tem igual? O 0, 0. Aqui não é igual, o 24 e o 24. E não temos mais nenhum múltiplo comum. Pode falar, Júlia. Não? Mas então, agora vem a outra coisa que eu quero. Logo, o menor, o mínimo, múltiplo comum entre os números 6 e 8 é o diferente de 0, é o número 24. Certo? Então, o MMC vai ser sempre diferente de 0. A gente já tinha aprendido isso lá nos outros múltiplos, né? Que a gente trabalhou antes. Então, diferente de 0, o número é o 24. Esse é o MMC. Certo? Eu quero aprender a fazer esses riscos, porque eu não consigo achar aqui onde é que tem esses riscos. Alguém me ensina, por favor, onde é que tem que eu posso fazer risco na tela pronta?
Ali onde tu abre o vídeo, quando tu tá compartilhando, tem um lapisinho, daí tu clica ali, daí tu faz com a seta. Onde eu abri. Tá, mas acontece. Não, é um negócio, eu acho que é um lapisinho aqui que tem do lado, daí tem uns marcadores, umas coisas aqui, daí tu pode desenhar na tela. Sim, tem um lapisinho, tem várias formas de tu escrever, tem que excluir, apagar. Eu não tenho, eu só tenho quando eu vou compartilhar a tela. Aí então. Achei! Adoro quando vocês me ensinam isso. Ai, olha ali! Tá bom. Ai, coisa feia isso. Muito bem, continuando então. É melhor botar esse aqui. Não, eu quero esse. Aqui. Agora, por favor, não risquem mais a tela. Só eu risco. Apaguem isso. Deixa que eu apago. Tá. Então, lá no livro de vocês sublinhem, então, tá? Que agora eu aprendi isso, agora eu quero mexer nisso. Vocês vão sublinhar bastante, certo? Nesse negócio. Opa! Não é isso que eu quero. Vocês vão sublinhar bastante, tá? E vão prestar atenção nisso aqui. Nesse clique aqui. Tá bom? Entenderam? Ok? Preste atenção no clique do múltiplos e no clique... Ah, meu Deus. Mouse. E no clique... Ai, Senhor. Aqui. Não quero mais tu, entendeu? Aqui. E no clique do MDC. Tá? Vamos achar lá o MDC. Estão todas as explicações que vocês precisam. Dos divisores na página 198 e dos múltiplos na página 195. Tá? Bem simples. O quadro lá, a gente já trabalhou aquele dia na revisão. Dá uma revisadinha nos vídeos que a gente já fez no Zoom. Tá bom? Histórias matemáticas também vão cair na provinha, que tá lá no calendário de prova. História matemática é moleza, né? Só tem que entender quando é mais, quando é menos. Classificação do número, se é milhar, se é bilhar. A única coisa que eu tenho dificuldade, acho, mais em matemática, as outras eu até consigo, é divisão. Divisão? Qual é a tua dificuldade em divisão? Acho que eu fico meio confusa. É? Ai, eu tô tonta, Bia, para de mexer. Vocês não sabem, hoje a prof tá bem tonta hoje, daí quando você se mexe muito, dá uma vesgada nos olhos. Valentine. Prof, você tá tonta hoje, eu sou tonta. Então abre esse vídeo que eu fico mais alegre. Daniel abre o vídeo. Luísa abre o vídeo. Fala, Valentine. Então, sobre as pessoas que não apresentaram a maquete, o que vai acontecer? Vai acontecer que elas vão apresentar hoje. Se elas não me apresentarem hoje, manda uma foto, né? Que tem, você sabe que eu não obrigo essa coisa de apresentação, né? Porque pode ter um pouquinho de vergonha, alguma coisa assim. Aí tira a foto e tem até hoje para me mandar lá na plataforma. Plataforma não, pode ser no grupo ali ou no meu privado. Professora, aquele dia tu disse que não precisava mandar foto no grupo da maquete, daí eu destruí a maquete para depois falar que precisava tirar foto. E agora? Mas eu tiro uma foto, um print da tela daí, tá? Não te preocupa que eu acho lá quando tu apresentou. Não, mas eu tinha tirado, daí eu tive que montar tudo de novo, daí eu montei, minha mãe montou, daí ela já tirou foto e Ai, coitadinha! Nossa! Eu tô com a minha maquete inteiraça ali no meu quarto. Mandou foto, né, Ana? Sim, Muito bem. Dúvidas? Tá tudo ali. Vamos lá. Dúvidas, que nós temos um tempinho ainda. Eu quero deixar o tempo para vocês fazer a prova. A minha única dúvida é o onomatopeia, já que tu falou que tem no livro, daí eu vou procurar depois. Tá bom. Isso, a onomatopeia tá lá no livro. A prof não pode explicar a matéria agora, porque é a prova. Qualquer coisa a gente conversa depois amanhã. Mas tem lá no livro, Ana, tá? Onomatopeia no livro 1. Fale, quem disse que eu vi. Como que esse trabalho que eu não vi ele ainda? Como tu não viu que trabalho? Não, eu não fui na plataforma ainda. Aquele do bairro. A apresentação do trabalho tu não viu? Não, num trabalho próximo
Porque minha mãe falou que vai ter. Da história? Eu acho que é. Tá lá, botei no dia 18 e botei no dia 19, o trabalho da história, tá? Eu já fiz É um trabalho de roteiro história que tem lá para você ir preenchendo. E professora, Valentina, minha professorinha do céu, eu fiz os tuaregs porque eu gostei muito deles, e daí Rios Garamães não é muito legal, porque não tem quase nada sobre eles. Aí, nem diz, a informação documental a seu respeito é bem escassa. é? Você imagina quantas páginas dos tuaregs que eu encontrei. Que bom! Aprendeu bastante, conheceu uma civilização nova. Sim, se eu pudesse, se eu quisesse mais, eu poderia ter feito, acho que eu faria umas 13 páginas só de tuareg. Tá, deixa a Valentine falar que ela levantou o dedo. Sophie, como que a gente vai Professor, saber? acho melhor tu poder gravar. É, eu vou parar de gravar.